Subsecretário da Receita da SEMEF, a Secretaria Municipal de Finanças, o subsecretário Armínio Pontes. Muito bom dia, subsecretário. Bom dia a todos os ouvintes da rádio também. Estamos aqui com a condição de poder também trazer alguns esclarecimentos a respeito do IPTU, né? Opa, do IPTU, queremos saber também sobre os MEIs, né, os micros empresários. Vamos saber também sobre o mapa de Manaus, que foi atualizado aí depois de 10 anos, mais ou menos, né, que estava lá parado. E eu fiz aqui, secretário, uma pesquisa rápida, e no site da SEMEF já aparece uma imagem inicial, um pop-up que a gente chama, para quem quiser pagar o IPTU. Clica em cima, já tem um bocado de carro bonito, assim, que anima a gente logo, né? E foi prorrogado, né, até o final do mês para quem quiser pagar. Clicando em cima, abre uma tela já pedindo para colocar o número do IPTU e já fazer o quê, secretário? É isso, esse pop-up ele auxilia na geração da guia para o pagamento. Uma vez que nós lançamos o carnê com a data do dia 15 de março, que é o primeiro vencimento, e houve a prorrogação para 31 de março. Então, a pessoa não vai poder pagar com aquela guia do carnê, ele tem que imprimir essa guia no nosso portal. Então, esse pop-up facilita, que vai direto para o lugar onde a pessoa pode imprimir o DAN ou a guia para pagamento na rede bancária. Por que tem tanto carro nessa imagem? Por que teve aquela passeata aí pela cidade mostrando numa carreta? O que temos aí de prêmios? É verdade. Desde 2022, a Prefeitura resgatou a premiação ao IPTU. Qual é o objetivo principal? Primeiro, estimular os contribuintes a pagarem em dia o seu tributo, o seu imposto. O segundo é a gente fazer assim um reconhecimento a quem se esforça para pagar em dia. Eu acho que é uma premiação para quem não atrasa. Para quem se esforça para pagar na data do vencimento o imposto. Então, isso é uma maneira de estimular e, ao mesmo tempo, reconhecer esse esforço das pessoas de pagar em dias, porque a gente sabe que tem pessoas que têm condições mais fáceis de pagar, tem financeiramente, mas tem pessoas que têm dificuldade, mas se esforça e paga o seu tributo, né, na cidade de Manaus. Então, aí tem o IPTU premiado, né? Agora, na cota única, serão 5 veículos. 5 veículos? 5 veículos, uma picape no valor de mais de R$250 mil e 4 carros populares. Então, para quem pagar em cota única, vai ter a chance de concorrer a esses 5 veículos. Depois, haverá premiações mensais de R$85 mil em prêmios. Opa! Prêmios que vão de 2 mil até 20 mil, né? Todos os meses, quem pagar em dia vai concorrendo. No final do ano, para quem quitou o carnê de 2023, além dos R$85 mil, tem 2 prêmios, um de 100 e um de 50 mil. São prêmios extras em dezembro, né? Em dezembro. Só que nós lançamos mais um extra esse ano ainda. No valor de R$200 mil. Esse é para quem estiver totalmente kit com todos os anos. Quem tiver totalmente kit, não tiver parcelamento nem dívida de anos anteriores... Nem parcelamento? Nem parcelamento, ele tem que estar kit. Tá. Aí ele vai ter a chance de concorrer a um prêmio de R$200 mil. Pelo que a gente percebe, secretário, ano após ano, os prefeitos têm um esforço muito grande de convencer a população a cumprir com esse imposto. Qual a importância que tem, qual o tamanho que tem o IPTU para a receita do município? O IPTU é um imposto que é cobrado no mundo todo. Meu filho mora nos Estados Unidos e o principal imposto que ele paga naquela região é o IPTU, inclusive. E o IPTU é um imposto que ele dá a condição da prefeitura ter recurso para fazer os trabalhos de infraestrutura na cidade. Essas obras de viárias, creches, escolas, postos médicos. Então, é o valor que auxilia a prefeitura a investir nessa área, né? Então, quando a pessoa paga o IPTU, ele está contribuindo com a melhoria da cidade de Manaus. Quando ele deixa de pagar, ele está dizendo, não, eu não quero obra, né? E na cidade de Manaus, nós temos um problema crônico, que a inadimplência chega a 45% em média todos os anos. Qual é o histórico dessa inadimplência? 45%, isso aí já há alguns anos. Nos anos anteriores também é a média? Chegou até 50% um período, agora está na faixa desses 45% em média,
né? E nós estamos fazendo todo esse trabalho com o objetivo de estimular as pessoas a pagarem para reduzir esse número de inadimplência. Para você ter uma ideia, nós arrecadamos ano passado um pouco mais de 320 milhões de IPTU, né? O que nós pagamos de subsídio para o transporte coletivo manter a passagem, nesse mesmo valor que está, foi 385 milhões. Maior do que o IPTU, todo. Ou seja, o IPTU não paga nem o subsídio do transporte, não paga nem a coleta de lixo. Eu tenho visto aqui, coleta de lixo. O senhor me atentou, depois me lembro que eu vou fazer essa pergunta, quero saber quanto é que está aí a coleta também. A gente vê que o prefeito, ele coloca a cara, ele vai lá entregar o prêmio para as pessoas. Qual é o envolvimento dele como garoto propaganda dessa campanha? Na verdade, o prefeito ele participa apenas nesses momentos especiais da entrega dos prêmios especiais. Que esse ano foi agora em janeiro, onde nós entregamos um prêmio de 100 mil, de 50 mil no IPTU, né? Os prêmios especiais somente, né? Uhum. E também do veículo, né? Dos veículos ele participou no passado. Fora isso, nós que fazemos a apresentação e a entrega simbólica dos cheques, né? Quando o prefeito sai pelas ruas, conversando, mostrando as obras, ele está também diretamente mandando essa mensagem para as pessoas? Com certeza, né? O prefeito Davi Almeida, ele tem essa característica, ele acorda bem cedo, inclusive, né? E ele já está, essa hora, andando pela cidade aí, supervisionando o trabalho que é feito pela prefeitura, que eu acho que é uma coisa muito bonita nesse trabalho que ele faz, né? De ir lá e chegar junto às pessoas e ouvir a população, porque as necessidades da cidade de Manaus são muito grandes, né? A gente tem uma cidade que eu considero uma cidade-estado, onde a necessidade de recursos é muito maior do que a prefeitura arrecada, porque é uma cidade que tem quase já 600 quilômetros de área urbana, né? Para a gente comparando com a cidade de Belo Horizonte tem um pouco mais de 320 quilômetros quadrados. Então, Manaus é praticamente quase o dobro da área urbana, toda a área geográfica da cidade de Belo Horizonte. Então, você manter isso aí, investimento em termos de asfalto, estrutura, é preciso recurso, né? Então, nós estamos trabalhando forte nesse sentido da população entender por que o IPTU é importante nesse processo aí, né? Já que o senhor falou do lixo, qual é o valor mesmo? Só para a gente ter uma noção? Na faixa de 350 milhões por ano. É muito dinheiro, né? Só para a coleta seletiva, a coleta do resíduo sólido na cidade, né? Que coisa, hein? Quando a gente tem noção dos números, a gente começa a ficar impressionado com o desafio que é gerir essa cidade-estado aí que o senhor falou, né? Exatamente. Então, é uma coisa que nós amazonenses, nós manauaras principalmente, nós vamos ter que ter uma consciência de que nós precisamos encontrar soluções para a cidade de Manaus. É uma cidade maravilhosa, mas caminha para uma situação financeira que, se não houver medidas necessárias, não sobra recurso para investimento, porque tem que pagar o funcionamento da estrutura. Esse ano, entre coleta de lixo e possivelmente esse subsídio para o transporte, deve chegar a uns 800 milhões. Né? Então, é um valor que podia estar sendo aplicado, isso em diversas áreas. Investimento. Né? Investimento. Tá certo. O senhor falou aí, e a gente tem visto nos últimos anos, as campanhas de premiação. O senhor acha que tem algumas iniciativas no Brasil ou no mundo que estimulem as pessoas a pagar esse imposto? Porque o brasileiro é meio traumatizado com tantos impostos e coisa e tal, mas tem um imposto que está ali na porta da casa dele, da calçada até a rua que ele está vendo todo dia que ele sai. Existe alguma iniciativa, tipo incentivo, desconto no próprio IPTU para pessoas que ajudem o poder público a arrumar desde a calçada até ali o passeio? Com certeza, né? Quando nós lançamos o IPTU, todos os anos a gente lança a cota única, dando a oportunidade para quem puder pagar na cota única ter 10% de desconto. Para a gente ter uma ideia, a cidade de São Paulo, eles lançaram o IPTU esse ano, é 3% de desconto em média que eles dão. Nós damos 10%. Se a gente comparar com a inflação foi quase 6% ano passado, o NPC, né? Então nós estamos dando assim, além da correção monetária, nós estamos mais 4% de desconto. Então o contribuinte ele tem o imposto dele reduzido se ele pagar em cota única em relação ao valor do ano passado, do ano anterior, né? E esse ano nós iniciamos esse trabalho implantamos um mapa de Manaus, né?
Que é um que era trabalho... o segundo assunto que eu queria falar com o senhor, que foi um assunto polêmico, Sim. né, que algumas pessoas aí andaram se manifestando contra. Sempre Isso. acontece isso quando é para se atualizar. Diga quanto tempo que não era feita a atualização do mapa. E o que é o mapa? Pois é, o mapa de Manaus é uma atualização cadastral. É importante ficar claro para a população, a legislação do IPTU prevê que o contribuinte é que tem que informar para a prefeitura as alterações, as mudanças da área construída. Ou se ele demoliu alguma coisa, ou se ele construiu. Construiu mais andar, fez uma puxada, fez uma edícula ali, construiu uma garagem coberta. A área construída aumentou, ele tem que comunicar à prefeitura. Não existe esse hábito das pessoas comunicarem. Geralmente uma minoria que passa pelo Implurb, que tem o habite, é que chega para nós a informação. Fora isso, não chega. Minoria. É uma minoria. O último recadastramento feito na cidade de Manaus, pela EGL, na época, foi em 2010. Então, você imagina, de 2010 para 2022, são 12 anos. É um vazio muito grande de atualizações. Isso é outra coisa que não deve acontecer. Nós temos que fazer essas atualizações mais permanentemente. E qual foi a solução? Nós já temos uma solução. Nós já trabalhamos desde o ano passado, em cima dessa situação, um projeto de atualização permanente da cidade. A partir desse ano, nós teremos algumas equipes que estarão diariamente na cidade, munido de drone, de tablet, GPS. Para quê? Para poder fazer a atualização dessas redes, principalmente nas regiões de expansão, porque lá é que acontece a principal transformação na cidade, né? Então, a nossa equipe vai passar a fazer essa atualização diariamente e não precisa esperar 10 anos para começar a atualizar, que gera um impacto na pessoa, né? A pessoa estava pagando, por exemplo, pessoas que eu vi pagando 42 metros quadrados de área construída. Nós fomos olhar no mapa, aí foi lançado 180 metros quadrados. O que é isso? Meu PTU... Aí nós fomos olhar, 42 era uma edículazinha que ele tinha feito no fundo do terreno. Eu acredito que ele começou a morar lá. Quando começou? Eu acho que ele começou a morar ali naquela edícula. Mas na frente da edícula já tinha uma casa enorme, né, que justamente trazia esse aumento na área construída. Não houve aumento do IPTU, porque a tabela do IPTU é a mesma de 2011, que é aprovada na Lei 1628. Que é uma confusão que foi feita também e jogada aí na imprensa, criando polêmica e tudo mais. Gerou até revolta em pessoas, né, como se o prefeito tivesse aumentado o IPTU. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi uma atualização da base cadastral, onde 345 mil imóveis na cidade de Manaus tiveram algum tipo de modificação, dos quais 10 mil eram imóveis que nem pagavam IPTU, estavam lá e não se cadastraram. E nós detectamos esses imóveis, cadastramos. Até ajudou. Sim, com certeza. Agora eles estão cadastrados no IPTU, começaram a pagar esse ano. 69 mil imóveis, arredondando aqui, 68 mil, quase 69, tiveram IPTU reduzido. Olha aí. E a 237 mil tiveram um aumento no valor na área quadrada da construção e que impactou no aumento do valor do IPTU daquele contribuinte. Então não houve um aumento do IPTU no sentido porque o aumento do IPTU seria generalizado para toda a cidade. Claro. Não aconteceu isso. O senhor falou de área construída para terreno. Qual é o aumento entre um e outro? O que acontece é que nós calculamos o valor venal do imóvel para calcular o IPTU. Tá. Se você olhar lá no seu carnê, você vai ver que tem um valor venal do imóvel. Venal, Se você comparar o valor do mercado da sua casa, é sempre um terço, metade. Sim. Nunca chega nem perto do valor realmente de mercado. O valor venal é sempre muito mais baixo, é com base nele que a gente lança o IPTU. Os imóveis residenciais, uma alíquota de 0,9%. Os imóveis não residenciais, uma alíquota de 1,2%. A gente calcula com uma tabela que foi aprovada justamente em 2011, nessa lei que foi aprovada em 2011. É a mesma tabela que só é corrigida pela OFM todos os anos, como todos os tributos são, né? Então, a tabela é a mesma de 2011, nós não fizemos nenhuma alteração na tabela. A gente pega a tabela, calcula o valor venal do terreno e depois calcula o valor venal da construção, né? E aí soma o valor venal do terreno com o da construção, dá o valor venal do imóvel. Tá. Aí, com base nisso, a gente aplica a alíquota, 0,9 ou 1,2. A grosso modo, um metro quadrado de terreno para um metro quadrado, só para a gente ter uma noção. Não dá para lembrar agora. Não tem como, são tabelas que, por bairro, são muito... Tem vários fatores que influenciam o cálculo. Tá certo.
quem mora aqui no centro, quem mora na Ponta Negra, o padrão quem mora construtivo também, né? O padrão, cada qual Uma pessoa tem uma... uma construção mais simples, né? E quem tem uma mansão. Então, aí o valor venal altera, né? Então está explicado por que tem casas muito boas em zonas bem periféricas? Então, nós encontramos assim imóveis de 4 andares que a pessoa estava pagando como se fosse construção pequenininha no terreno. Me veio à mente agora, subsecretário, a questão do mapa, desse monitoramento diário que o senhor falou. Não há um problema legal em se fazer essa medição por drone sem autorização do... Não, o poder público ele já tem essa... ele já tem? Nós já temos, legalmente já tem? Nós estamos na condição de poder fazer a atualização da cidade, atualização cadastral, nós fazemos tudo com base em leis nacionais, né? Então, o trabalho do cadastro imobiliário da cidade de Manaus, ele precisa dessa atualização até para facilitar a vida das pessoas também, né? Em vez da pessoa procurar a prefeitura, nós vamos estar em campo. Mas nada impede que as pessoas comuniquem. Tem um caso lá que eu encontrei que a pessoa estava pagando 3 IPTU, 4 IPTUs do mesmo lote. Tem unidade diferente dentro do lote. Eram 4 casas. Só que ele, há mais de 10 anos, ele tinha demolido 3, só tinha uma. E ele estava pagando, como se fosse casa, não comunicou para a gente. Agora que o cadastro passou, nós detectamos que ele não tem mais aquelas casas. Então, foi alterado o IPTU dele, o cadastro dele. Caramba. Me fale um pouquinho mais sobre os resultados que o mapa trouxe para Manaus. Sim, como eu falei, foram 345, foi a maior atualização cadastral já feita de todos os projetos, todos os programas de recadastramento. Esse que foi feito agora. O anterior atingiu pouco, acredito que não atingiu metade da cidade. Esse atingiu 86%. Qual a tecnologia utilizada? Aí foram a aerofotogrametria, um avião passou na cidade e utilizou o que nós chamamos de perfilamento a laser, que são detecção por calor da área construída, do relevo da cidade. Não só isso, né? Nós detectamos também a arborização dos esgotos. Tudo isso vai ser utilizado de planejamento por várias secretarias. Não é só o IPTU, é um projeto enorme que atende diversas áreas que têm serviço na cidade e que eles vão poder utilizar essa base, né? Nós já demos esse ano, como foi lançado esse ano, nós já fizemos um treinamento com as secretarias mostrando os recursos que o mapa de Manaus trouxe para a gestão da cidade. E pode servir para... Muito, com certeza. As mais diversas áreas. Até mesmo, vamos colocar aqui, meio ambiente, até para a área de cultura. Saber onde é que estão os imóveis possíveis de fazer eventos. Tem tudo. Os espaços públicos, tudo. Nós atualizamos e detectamos por mais ou menos 14 mil imóveis que têm atividade mercantil e que não tem alvará. 14 mil? Então, por conta disso, nós temos um projeto agora onde o setor de alvará já está planejando fazer a atualização cadastral nesses imóveis aí que têm atividade mercantil sem alvará. Como é que está o alvará, hein, secretário? A gente está conversando aqui já há 20 minutos com o subsecretário da CEMEF, doutor Armínio, que está passando algumas informações muito estratégicas para a gestão da cidade de Manaus e também para os moradores, o subsecretário Armínio Pontes, que são informações muito, muito preciosas que a gente espera replicar depois nas redes sociais. O alvará é mais simpático do que o IPTU? Com certeza, né? Inclusive o alvará de Manaus sofreu uma alteração por volta do ano de 2018 e reduziu muito o valor dele. Empresas do distrito que pagavam na faixa de 39 mil, 40 mil reais, passaram a pagar 3 mil, 4 mil reais. Olha só. Então houve uma redução para incentivar, né, isso aí, o pagamento, inclusive, né? E vence agora, dia 5 de abril. 5 de abril. É a cota única do alvará e a primeira parcela. Quem não puder pagar em cota única vai poder pagar em 4 parcelas, né? Sendo que a primeira vence também dia 5 de abril. E a cota única tem também desconto de 10% no alvará, né? Então, agora em abril, né? E o IPTU vence dia 31, né? Então, as pessoas... Uma coisa importante que nós estamos pedindo é que as pessoas não deixem... Quem tiver algum questionamento, algo a fazer, não deixe para o último dia, para a última hora chegar lá com a gente, porque entope de gente, ficam reclamando porque demora realmente cheio, né? Fica lotadíssimo
né? E então, pode fazer tudo virtualmente, né? Pode formalizar um processo virtualmente, tem lá o nosso portal manausatende.manaus.am.gov.br. Ele acessa lá, ele pode imprimir a guia. Tem gente que vai lá com a gente, naquele turbilhão de gente, só para imprimir uma guia. Já vi. E ele pode fazer isso na internet, em qualquer lugar que ele tenha uma internet, ele pode imprimir a guia e pagar, né? E também a formalização de processo, tudo é feito pela internet. Isso facilita a vida do contribuinte. Muito bem. Subsecretário da CEMEF, Armínio Pontes, eu queria agora falar de um assunto que o governo federal tem divulgado amplamente aqui nas redes sociais e na mídia como um todo, que é os microempreendedores individuais, os MEIs de todo o país, que vão ter que emitir a nota fiscal eletrônica nacional, não é isso? Correto. A nota fiscal de serviço, é isso? Isso, exatamente. O que é que acontece? Hoje o MEI utiliza o sistema de nota fiscal do município, né? Em Manaus nós temos o nosso sistema eletrônico e os MEIs são cadastrados e passam automaticamente a ter direito a utilizar aquela nota eletrônica, né? E desde o ano passado, o Comitê Gestor do Simples Nacional se reuniu e decidiu que a partir de janeiro desse ano, os Simples deveriam utilizar o sistema de nota nacional da Receita Federal, a todos. Só que eles prorrogaram, agora para o dia 3 de abril. 3 de abril, não é? 3 de abril, uma segunda-feira, né? O que vai acontecer? Todos os contribuintes do MEI têm que estar cadastrados no sistema de nota nacional da Receita Federal. Tem que estar lá no site da Receita e faz o cadastro lá. Tá? Por quê? Porque o nosso sistema de nota eletrônica do município vai travar para todos os MEI. Eles não vão poder mais utilizar o nosso sistema de nota eletrônico. Tá? Já tem alguma campanha circulando? Nós estamos justamente divulgando nas rádios, TVs, jornais, nos nossos canais, né? As mídias em geral, né? Está sendo comunicado para que todos tomem essas providências e evite transtorno, querer emitir sua nota e não poder pelo nosso sistema da Prefeitura de Manaus. Eu estou lendo aqui no site da Receita Federal que 180 municípios, sendo 18 deles capitais, do volume aí de notas fiscais emitidas com adesão, né? Com adesão para esse sistema aí de nota fiscal pelo país. E segundo o comitê gestor, todos os MEIs do país que prestarem serviço para pessoas jurídicas devem emitir suas notas no padrão nacional. Como é que estava a adesão local, secretário? É por isso que eles prorrogaram, porque a nível nacional a adesão estava pouca, né? Eles deram mais um prazo para 3 de abril. Então, para não ficar prejudicado, a partir de 3 de abril, só vai poder emitir nota se for no sistema nacional. E quando era o sistema local, qual era a adesão? Tem um volume muito grande? No caso, quando a pessoa se cadastra o alvará na prefeitura, era direto. Já era automático. Já era automático. Já ganhava o direito. Você tem noção de quantidade de... Aqui eu não tenho um número, mas é muita gente. É expressivo, é muita né? gente. Só aumenta o número de MEI. Só faz aumentar. Diminui o número de autônomos, está diminuindo, e aumentando o número de MEI, porque estão migrando para o MEI. Né? Só que tem um detalhe no MEI, a gente sempre alerta a questão do teto, no valor do faturamento. Que é 81 mil? Eu não tenho um dado agora. Mas mais ou menos por aí, né? Teve um reajuste agora recente. Vai passar para 100 e alguma coisa. Isso, é por isso que eu não tenho esse valor atual agora aqui. Mas o que é que acontece? Para quem fatura acima disso, ele se desenquadra automaticamente e vai para o Simples Nacional. Vai para o Aí Simples. ele passa a ter que seguir a regra do Simples. Né? Então, o MEI tem que ter esse cuidado aí, está observando isso. A emissão passando para a Receita em nível nacional, como fica a participação do município? Vira um repasse? Mas já é um repasse. Já é um repasse. Ele paga apenas uma taxa fixa lá de valor, né? Ele não paga o ISS como pagam as empresas, 5% do faturamento. Isso não, o MEI já tem esse incentivo, né? Que é justamente para fortalecer as pequenas empresas para ela crescer também, né? Há um processo de pejotização aí na sociedade como um todo, não é? Tem, eu acho até meio exagerado, porque algumas pessoas ficaram até prejudicadas. Não tem consciência. Eu acho que coloca todo mundo como se fosse uma pessoa jurídica e muitas vezes não é o melhor caminho para a pessoa, né? Então a gente encontra de vez em quando algumas pessoas que se sentem prejudicadas com isso aí. Mas é uma alternativa para quem quer ser um bom empreendedor, né? Então, quem faça o voto é que os MEIs sejam bons empreendedores, cresçam e se tornem grandes empresas no futuro também.
Quais são os setores que têm crescido assim, que lhe vem à mente na área de serviços aqui em Manaus? Por exemplo, o que me vem à mente é entrega de aplicativos, entrega de forma geral. Nós estamos num estudo, porque como é que a gente chega nesse daí, né? Como é que a gente, digamos assim, cria um controle do que está acontecendo de serviço na cidade de Manaus. Então, nós temos assim, na parte do ISS, a cidade de Manaus é uma sonegação muito grande, porque não há emissão de nota. Você vai num estacionamento, raramente eles lhe dão a nota fiscal. Quem sonega não contribui com a cidade. Começa por aí, né? Tira o direito, inclusive, do contribuinte participar de prêmio do nota premiada. Nota premiada. Se você pede a nota fiscal de serviço... Todo mês. E coloca o CPF, você vai concorrer a prêmios também mensais, né? São prêmios de 30 mil, 20 mil, 10 mil. São diversos prêmios que nós entregamos todos os meses e um prêmio de 100 mil no final do ano, né? É um prêmio extra. Me diga aí onde é que as pessoas têm que tipo de negócio ela tem que cobrar a nota? Cartório, por exemplo. Cartório, faculdade. Quantos alunos aqui a faculdade dá nota fiscal todo mês para ele? Né? Escolas, pagam a escola dos filhos, tem que emitir a nota, né? Consultórios médicos, odontológicos, né? Lava-jatos. Farmácia? Só quando presta o serviço de injeção, essas coisas todas. Tá. Quando ela faz uma prestação de serviço. Padaria? Também não. Não, a padaria não. É estadual. Justamente, ela é venda, né? Venda de produto. Tá. Quando dá uma conta, é serviço. É serviço. Aí tem o nota premiada, a pessoa pode se cadastrar lá, notapremiada.manaus.am.gov.br. Ele se cadastrando, ele começa a pedir a nota e coloca o CPF na nota. E ele já começa, então, a concorrer aos prêmios. Tá? Além disso, ele indica uma entidade beneficente, uma cidade assistencial, que vai ganhar 50% do valor que ele pode ganhar. Por exemplo, agora, no início do ano, a primeira premiada foi R$30 mil. E ela indicou uma entidade que recebeu R$15 mil de auxílio financeiro. Então, ainda tem mais uma coisa. Quando você coloca o CPF na nota fiscal de serviço, você vai gerando crédito para desconto extra no IPTU. Olha aí. Que pode chegar a 50% do valor do seu IPTU. Aí precisa ser mais divulgado, né, secretário? Nós estamos divulgando isso aí, exatamente, porque é interessante como a população não sabe. Então, sempre que eu estou falando, eu lembro desse aí para poder ter essa nota fiscal de serviço, coloca o CPF na nota e você, mesmo que não esteja cadastrado lá no portal, você já está acumulando crédito para desconto no IPTU. Deixa eu colocar uma situação hipotética aqui, mas muito real. Vou pedir uma pizza para um restaurante e no meio do caminho eu tenho que pagar o transporte. Mas a última coisa que a gente ouve é que aquilo ali é um serviço que deveria ser... Intermediação. Explique isso para a gente. Exatamente, o serviço de intermediação dos entregadores, isso aí também tem a incidência. Que são empresas que também prestam. Isso, exatamente. Ou PJs. São grandes empresas que estão funcionando por trás disso aí, né? Também tem outras áreas, por exemplo, disco entulho. Isso eles deveriam recolher o ISS, deveriam emitir a nota fiscal. E eu mesmo já contratei empresas com maior dificuldade para receber a nota fiscal, sabe? Porque ele não tem um contato com eles, né? Então, e tem outros serviços, diversos serviços na cidade de Manaus, que tem que ser pago, tem que ser emitida a nota, tem que ter uma consciência de que tem que emitir a nota fiscal. O que lhe vem à mente, assim, de coisas que passam no nosso dia a dia que a gente não Estacionamento, dá? Como eu falei, né? O cartório, qual é a exemplo. estratégia para o estacionamento, para fiscalizar o estacionamento, para ver se tem a maquininha lá para dar a nota? Na verdade, eles têm que emitir a nota fiscal do consumidor, que é uma coisa muito simples, emitida na hora ali, né? Isso eles deveriam fazer, eles não fazem, né? A gente tem que exigir. Tem uma máquina para fazer isso? Tem, é muito simples. Ele acessa pelo sistema, ele se cadastra no sistema de nota ao consumidor e na hora ele emite ali. Não tem dificuldade nenhuma, o cupomzinho sai, como é no shopping. No shopping você vai lá, paga o estacionamento, não sai a nota fiscal? Sai. É aquela nota ali. É muito simples, basta botar o CPF, não precisa cadastrar o nome nem nada. É só o CPF da pessoa. Quanto mais nota, mais desconto no IPTU. Já gostei disso. Muito bom, mais. Secretário. Vamos rememorar aqui, então, até 31, descontos e concorre... 31 de março, vence o IPTU de 2023, cota única com desconto de 10%, ou começa a pagar parcelada, a primeira parcela, tá? Começa a pagar também dia 31.
E é o prazo final também para quem quiser interpor alguma impugnação, questionar o valor e tudo mais, né? Mas o que eu recomendo, só entre com questionamento se você vê que realmente a área construída que está ali não corresponde ao que você tem. Mais de 90% que nós estamos detectando, quase a totalidade, o mapa de Manaus viu corretamente a área construída das casas. O senhor tem muita confiança nessa tecnologia usada, né? Não, com certeza. Isso é uma ideia, é uma tecnologia usada mundialmente, inclusive pelos governos, até em período de guerra foi utilizado isso aí para detectar por calor onde é que estão as pessoas, até embaixo da terra, né? Porque o perfilamento a laser, ele pegou até subsolo que a gente nem sabia que existia em determinada residência. Impressionante isso, né? É muito interessante. Os prêmios são uma picape? Para a cota única, uma picape com um valor de mais de 250 mil e 4 carros populares, né? Populares, mas o valor é acima de 60 mil cada um. E né? o prêmio novo que o senhor anunciou aí, para quem não tem nenhum tipo de pendência? Esse ano tem um prêmio extra no final do ano para quem não deve nada de IPTU. Vai estar kit. Até o dia 15 de dezembro, quem estiver kit com todo o seu IPTU vai concorrer a um prêmio de R$200 mil. Secretário, muito obrigado. A gente queria fazer um esclarecimento sobre o IPTU, o mapa de Manaus, e o senhor acabou dando uma geral sobre o trabalho da Secretaria e desse esforço que é arrecadar a receita para tocar uma cidade de 2,5 milhões, como essa, com uma área que nós temos. Uma outra área que realmente a gente tem uma dor de cabeça para arrecadar é a área de eventos públicos. Shows. Todo final de semana tem. Tem. Quem vende ingresso tem que pagar o ISS. Tem que ter autorização. Quem contrata um comediante para fazer uma palestra ou fazer um show, tem que pagar o ISS. Tem que levar um ingressinho lá para ser perfurado ainda? Na verdade, essas empresas deveriam... Não tem mais isso. Não tem mais as empresas todas deveriam dar nota fiscal ao consumidor, a cada pessoa registrada. Que compra. Você imagina a quantidade de pessoas toda semana vão para uma festa e não tem a nota fiscal? Quanto ele já teria de desconto no IPTU se toda vez ele pedisse ou exigisse a nota? Ele vai acumular uma quantidade enorme de desconto no IPTU no final do ano. O senhor mandou muito bem, viu, secretário? Muito obrigado pela sua presença aqui. Armínio Ponte, subsecretário da CEMEF. Sucesso, e a gente vai acompanhar o dia a dia aí desses impostos importantes para a vida das pessoas. Ok, muito grato aí pela oportunidade e boa sorte aí para o trabalho de vocês. Está nos ajudando também, sendo um dos primeiros entrevistados aqui da Rádio Rios. Realmente eu não conhecia, né? Quando me falaram, eu digo, vamos lá, e eu vejo que vocês estão bem estruturados, uma boa dinâmica, e estamos aqui, tá? Se precisar, em outros momentos nós estamos à disposição também. Tá bom, quando são 7 horas e 41 minutos, vamos no intervalo rapidinho, voltamos já com o noticiário. Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. De segunda a sexta, Na Rios FM, você vai conhecer